onde Deus opera milagres e não existe arrependimento, se vem juízo. O arrependimento talvez ele seja uma das graças mais divinas que nós podemos buscar nesses últimos tempos. O arrependimento, eu estou falando do arrependimento genuíno. O Senhor ele nos chama para um arrependimento que dê um fruto, um verdadeiro fruto digno de arrependimento. Sabe, a questão de nós estarmos na caminhada com o Senhor, ela tem muitos benefícios. Em contrapartida, ela tem muitos riscos. Uma vez que o nosso coração não está totalmente sujeito e submisso a um quebrantamento e ao senhorio do seu próprio Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, Ele partiu e deixou uma mensagem para nós. Ele falou que era necessário Ele ir para que o Espírito Santo viesse. Hoje, desde o início do culto, nós temos falado, desde o início da oração, nós temos falado da mesma coisa. Nós temos falado da necessidade da inocência no coração da igreja para voltar a clamar o derramar do Espírito Santo. Aqui a pastora Roberta, ela trouxe uma mensagem a qual ela falou do dia de Pentecostes em Atos 2. E aquele povo, eles estavam unânimes. A unidade em oração trouxe um dos benefícios mais gloriosos em toda a história da igreja do Cordeiro de Deus, que foi o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria muito por causa da iniquidade. O amor traz suas consequências, a falta de amor ela traz suas consequências negativas, como a desunidade, como o partidarismo. A igreja ela precisa voltar ao mesmo sentimento, voltar a ter o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus. A igreja ela precisa entender a necessidade de nós estarmos no mesmo coração, no mesmo sentimento. A Bíblia ela enfatiza a questão da unidade, da oração daquele povo que estava naquele cenáculo. O Senhor Jesus Cristo ele fala que o reino dividido não subside. Entenda uma coisa, você que está aqui essa noite, eu não quero colocar em xeque a sua vida com Deus no seu particular. Mas entenda de uma coisa, quando nós nos reunimos como igreja, não adianta você querer colocar só a sua vida particular com Deus. Você tem que colocar o seu coração em unidade com a igreja. Reunidos como igreja, nós estamos como um corpo. Um corpo ele é incapaz de exercer funções diferentes. Uma vez que nós tentamos fazer desses meios, nós vamos acabar rasgando o corpo do Cordeiro. Isso traz feridas ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fere divisões, ela rasga o corpo. Separar a mão do braço, isso vai trazer uma ferida, isso vai trazer dor. Eu li uma passagem agora, essa semana. Essa passagem é muito conhecida por todos, mas ela ficou martelando muito no meu coração. Ela falava do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. A questão é nós diferenciarmos o que é a fraqueza. Não podemos depositar a nossa indisposição com a fraqueza que condiz aonde o Espírito Santo nos auxilia e nos ajuda. Essa fraqueza, ela quer dizer da total dependência que nós temos da graça e da misericórdia dEle, e entendendo que sem Ele nós não temos possibilidade nenhuma. A questão é que nós usamos das nossas debilidades, da nossa indisposição, para classificarmos como essa fraqueza, esperando que o Espírito Santo possa agir. Nós precisamos voltar a ter uma demanda de entrega de coração, para que o Espírito Santo desça como desceu em Pentecostes.
A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, e aqueles homens começaram a pregar o Evangelho, cheios do Espírito Santo, todos aqueles homens que estavam reunidos naquele lugar, o coração deles foram cheios de agonia. O coração deles entraram num estado de angústia que os levou ao verdadeiro arrependimento. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas foram salvas pela mensagem pregada por um homem cheio do Espírito Santo. Mas o que resultou isso foi corações angustiados. Se nós não voltarmos a ter angústia no coração pelo verdadeiro arrependimento e o clamor do socorro do alto, se nós permitirmos essa dureza, pela multiplicação da iniquidade, pelo esfriamento do amor ao próximo, só é possível o amor ao próximo ser esfriado, uma vez que o nosso amor para com Deus se esfriou. Se nós amarmos a Deus, é bem certo que nós amaremos o nosso próximo. Quando deixamos de amar o nosso próximo, é bem certo que nós deixamos de amar a Deus. Sabe, nós temos que voltar a clamar amor por uma coisa. Hoje talvez seja algo profético esse culto dos milagres. Talvez ainda não manifestou nenhum manifestação de poder, de glória. Porque eu creio que o maior milagre que pode ter aqui nessa noite é os nossos corações voltarem a um verdadeiro arrependimento de clamor e de súplica. Esse pode ser o maior milagre que Deus pode manifestar na igreja dele. Esse ainda é o maior único meio, e o maior meio a qual nós temos, de nós sermos livrados das trevas, densas trevas que estão na terra nesses últimos dias. É o clamor pelo arrependimento. Porque o homem ele tem crescido e desenvolvido, tem recebido, por conta da ciência, da tecnologia, tem avançado no seu conhecimento, na sua sabedoria. E a consequência disso é nós estarmos nos tornando cada vez mais distantes da dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu olhei para essas crianças aqui, eu falei, Senhor, tenha misericórdia dessas crianças, porque se elas não forem cheias do Teu Espírito, como essas crianças poderão estar de pé nesses colégios que está totalmente pervertido e tomado pelas trevas? Igreja, tu que é pai, tu que é mãe, você mal pode deixar o seu filho descer num parquinho, de tamanha contaminação que está nessa terra. O seu estado de espírito vai influenciar o estado de espírito da sua família. Se dentro de casa, pai e mãe, você tem um espírito frio e apático, se você tem um espírito que não é devoto ao clamor, então saiba de uma coisa, esse espírito ele vai habitar na sua casa, e seus filhos correm um grande risco de crescerem na mesma apatia e falta de devoção no coração. Nós precisamos do verdadeiro fruto de arrependimento. Os fariseus, eles se vangloriavam por se considerarem filhos de Abraão. O Senhor Jesus Cristo falou que até daquela pedra o Senhor poderia tornar filhos de Abraão. Não pense por onde até nós chegamos, daquilo que nós recebemos, que foi a unção da misericórdia para a salvação. Nós já não estamos numa condição perfeita diante de Deus. Nós estamos na luz. Deus nos transporta das trevas para o seu reino de luz. Essa é a única condição que nós temos para sermos purificados da nossa iniquidade. Entenda que a posição que nós estamos agora é na posição de luz, para que nós tenhamos o favor da purificação de toda a nossa iniquidade. A purificação da iniquidade, ela só vem através do verdadeiro arrependimento, do clamor. Enquanto nós não criarmos ira no nosso coração contra a iniquidade, que nos aparta da santidade, da pureza, do domínio próprio, da mansidão, do amor, da paz. Sabe de uma coisa, a iniquidade, ela vai se alastrar no nosso coração. E nós podemos muito bem estar na presença de Deus. Nós podemos muito bem estar debaixo da graça e da misericórdia da salvação. Mas os danos que isso pode trazer na nossa vida, na nossa família. Quantas famílias cristãs estão sendo destruídas? Quantos casamentos cristãos estão sendo destruídos? Quantos filhos de Cristo estão sendo destruídos? A falta do arrependimento trouxe a permissão da proliferação da maldade no coração. Não se engane, nós não podemos como igreja nos enganarmos como os fariseus achavam que a sua posição de títulos de filhos de Abraão
era o suficiente para eles se tornarem um verdadeiro filho de Deus. Igreja, eu já tive muitas lutas, eu vou falar para vocês. E essas lutas são lutas pessoais. Eu tive muita dificuldade, muita batalha para estar diante do altar. Mas eu vou falar para vocês. A maior luta, e eu, mediante essa luta, eu quero dar graças a Deus essa noite por isso. É sentir angústia no coração diante do altar. Por ser ti, eu não vou falar de você, porque nós estamos como igreja aqui. De ter um pouco do sentimento do que é ter um coração da igreja afastado da presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós podemos estar aqui. Isso não nos garante que nós estamos nele. Nós podemos estar aqui e o nosso coração está muito afastado dele. Talvez o que está acontecendo aqui comigo agora será um selo da maior experiência que eu tive de ter algum sentimento de dor pela igreja do Cordeiro de Deus. Você tem que se tornar participante dessa dor também. Você tem que pedir ao Senhor Jesus Cristo para que nessa noite Ele traga um total constrangimento ao seu coração. O único meio que nós temos de nos tornarmos participantes da glória dEle é se nós nos disponibilizarmos para nos tornar participantes do sofrimento dEle. O Espírito Santo, Ele tem ciúme da igreja do Cordeiro de Deus. O Espírito Santo tem ciúmes da nossa vida, igreja. O Espírito Santo tem ciúmes da dureza. Ele tem ciúmes da indiferença. Sabe, o único meio que nós podemos, e talvez seja a única solução ainda para essa noite, é nós pedirmos para que os ciúmes do Espírito Santo venha trazer um grande despertar no nosso coração, para que nós entramos nesse lugar de clamor. Nós precisamos buscar Deus enquanto Ele está por perto. Sabe, talvez a nossa consciência ainda não despertou para a realidade do que é a santidade dEle. Talvez a cultura da igreja, a boa parte da igreja tem nos trago uma falta de consciência do que é estar debaixo da santidade diante dEle. Eles nos colocam numa condição de falta de consciência e nos dá a indisposição de dar a verdadeira adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, talvez tudo que eu te falar aqui, se nós não tomarmos uma decisão no nosso coração, talvez nós podemos ouvir a melhor palavra. E isso faz bem, porque as nossas emoções, ela gosta de boas palavras. A nossa alma, ela se move por boas palavras também, não só o nosso espírito. Mas se essas palavras não derem fruto de arrependimento no nosso coração, nós continuaremos na posição enganando a nós mesmos e nos permitindo deixar o nosso coração se afastado da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma forma de fato nós estarmos nele, uma vez que nós conseguirmos ter o coração totalmente desprendido e buscar Ele de todo o nosso coração. Nós precisamos do auxílio do nosso Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente do derramado do Espírito Santo. Veja bem, se com o Espírito Santo como está difícil, olha como essa dureza, ela compete com a presença tão doce do Espírito Santo. Nós estamos em um momento de total clamor e de pedido de socorro pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entrar num clamor, igreja, essa noite. Nós temos que entrar no arrependimento essa noite. Talvez não se manifestou nenhum milagre aqui, de sinais, maravilhas e prodígios, pela misericórdia de Deus para a nossa alma. Que bem como eu falei dessa frase, uma frase bem colocada, que aonde houver manifestação do milagre de Deus e não houver arrependimento, se traz juízo. Não brinquemos com a justiça de Deus.
Não brinquemos com a misericórdia de Deus. Ele fala algo, e aqui eu vou encerrar. Ele fala, talvez essa mensagem nós já escutamos, você já escutou muito sobre esse versículo já. Mas pouco foi o efeito dele no nosso coração. Ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Os clamores não têm a ver apenas com gritos ou com a sua voz alta. Os clamores têm a ver com as angústias mais profundas das suas entranhas. Os clamores têm a ver com as angústias mais profundas e o aperto mais profundo do nosso coração. Tem algo no nosso coração que precisa sair. O maior depósito que nós temos do Espírito Santo é no nosso coração. E sabe de uma coisa? Tudo agora pode estar lutando para bloquear esse fluir do nosso coração. Nós temos que vencer o que luta contra o nosso coração. Nós temos que vencer a nossa vaidade. Nós temos que vencer a nossa incredulidade. Nós temos que vencer a nossa falta de humildade. Talvez assim nós encontremos ainda graça e misericórdia diante do Senhor. Não se engane, nós não podemos nos enganar por estarmos no tempo da graça e acharmos que nós estamos numa posição de privilégio. Lembre-te, a quem muito foi dado, mais será cobrado. Se para Sodoma e Gomorra, que não estava debaixo da graça, houve tamanho juízo, imagine para nós a qual foi derramado o sangue do Cordeiro de Deus e foi nos dado o Espírito Santo. O que não pode acontecer conosco se nós não entrarmos numa posição de arrependimento e quebrantamento. E talvez essa mensagem que eu queria deixar para vocês, não sei qual efeito ela vai ter no seu coração, mas que mediante de todo esse cenário, porque talvez se nós ficássemos sem falar nenhuma palavra aqui, o ambiente onde nós estamos, ele já falaria mais do que o suficiente do que nós precisamos entender aqui hoje. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Ele conceda favor para que nós possamos ser livres de tudo que nos impede de ter uma plenitude de comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos vencer a religião e batalharmos pela comunhão. Nós precisamos voltar à comunhão. Nós precisamos voltar à posição a qual nós começamos quando ainda entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Se nós vermos todas as histórias de todos os avivalistas, todos eles tinham a inocência do seu clamor e uma pureza no seu clamor pelo derramado do Espírito Santo. Talvez esse foi o maior sucesso do avivamento do país de Gales, do país da Rua Azusa, que foram homens de dor, mas as suas dores, as dores que eles sentiram, eles não permitiram que arrancasse a inocência e a pureza do coração deles. Não permite que as dores e as lutas dessa vida se tornem uma barreira de dureza no seu coração. As muitas lutas dessa vida, ela tem um grande risco de nos tornar um coração totalmente duro e inacessível da presença daquele que é tão doce, tão simples, tão humilde. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá uma ordem. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. A única forma de nós aliviarmos todos os fardos, todos os jugos, de todas as lutas que nós temos, desde mesmo do ventre da nossa mãe, que foram criando raízes de traumas e de bloqueios nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa alma. A única forma desses jugos serem removidos é nós aprendermos a ter um coração manso e humilde como o nosso Cordeiro de Deus. Que Deus possa ter misericórdia da nossa alma e que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar para que nós encontremos graça diante do nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos encontrá-lo e que por amor à nossa alma Ele se permita se deixar ser encontrado por nós. Que Deus abençoe a sua vida.